Olá, Érica. Vou começar essa entrevista, primeiramente, agradecendo por ter aceitado, né, fazer essa entrevista aqui com a gente, que vai para o site do eFish. Né? A gente tirou, né, a oportunidade da SBEC, né, do Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, e a presença da Érica aqui para fazer essa entrevista. Tínhamos programado fazer a entrevista também com o Janos, que infelizmente não pôde estar aqui, e por isso a gente vai por um outro caminho, agora já que é uma entrevista solo, e eu ia falar um pouco, perguntar mais sobre o sítio de Despótico para ambos, mas que é a maneira como eu conheço a Érica, mas agora a gente vai falar um pouco de Despótico também, mas também vai abordar um pouco outras áreas da carreira acadêmica da Érica, que é bem extensa, que é bem impressionante. Então, uma introdução bem rápida. A Érica é da casa, ela começou aqui no IFISH, na filosofia, né? Depois foi para o IEL fazer mestrado com o Trajano, grande nome, professor Trajano Vieira. Depois foi para os Estados Unidos fazer mestrado em História da Arte, né, na Colômbia, na Universidade de Colômbia, e fez o doutorado em Arqueologia na Universidade de Zurique, ou seja, uma formação bastante ampla em termos de disciplina e em termos de localização geográfica e abordagens, né? Porque se a gente pensa que cada lugar tem uma abordagem diferente para se trabalhar, né, as disciplinas, que é bastante interessante. Essa formação ampla e internacionalizada, né, que te concedeu diversos contatos ao longo do mundo inteiro, em diversas oportunidades, e você tem diversas publicações, organização de congressos, de palestras, livros, em diversos idiomas, em diversos lugares, diversos países, o que é bastante interessante. E também já foi associada a diversas instituições de renome, como a Archaeological Institute of America, nos Estados Unidos, a British School em Atenas, e agora está afiliada à Universidade de São Paulo, aqui no Brasil. Então, para começar essa entrevista, Érica, eu queria te perguntar assim, se você pode falar um pouquinho sobre essa experiência, né? Uma experiência bastante singular, internacionalizada, bastante ampla. Fala um pouquinho dela para a gente ter uma ideia. Tá, é uma experiência muito interessante, como você mesmo notou, e você notou corretamente, porque, digamos assim, os estudos acadêmicos em cada lugar se organizam de forma diferente, né? Ou às vezes diferentes países, diferentes instituições colocam valor em coisas diferentes, né? Então, quando uma pessoa como eu, que mudou várias vezes de país, de país e de instituições, a cada mudança é um desafio. É um desafio por conta da academia, é um desafio por estabelecer novos contatos, por produzir algo que seja interessante dentro de um determinado contexto. Por exemplo, só para ficar num exemplo só, eu fiz meu mestrado em História da Arte e Arqueologia na Colômbia, e eu estudava temas ligados à história da arte. E quando eu cheguei, eu já tinha uma pesquisa que eu estava desenvolvendo e que eu queria fazer o meu doutorado nessa pesquisa sobre arte etrusca. E o meu professor em Zurique era especialista em arqueologia etrusca. E aí ele falou: aqui nós não fazemos arte, nós fazemos arqueologia. Esquece, você precisa apresentar um projeto em arqueologia. E assim aí eu falei: nossa, e agora? Porque eu não sabia nem assim, porque eu me via como uma historiadora da arte e não como bem uma arqueóloga. E aí eu fui mudando e foi bom, porque hoje eu me vejo basicamente como uma arqueóloga e não como, embora eu faça alguma coisa em história da arte, mesmo porque a arqueologia clássica, né, Grécia e Roma, a abordagem pelo viés da arqueologia é cientificamente, às vezes mais interessante, né, porque objetos sem contexto, muitas vezes há uma dificuldade de acessar, não? Indo na cauda da experiência,
Eu queria também perguntar, como uma pesquisadora mulher brasileira, a sua experiência também nessa ótica, né? A experiência de uma mulher brasileira fazendo pesquisa fora do Brasil. Se você... Como é? Olha, hoje está tudo bem. No começo foi um pouco difícil, exatamente por conta da academia, em diferentes lugares, ter diferentes requisitos, né. Como mulher, eu acho que o meu desafio foi o desafio de todas as mulheres, que é reconciliar a família e trabalho, né. E porque, assim, toda a estrutura, isso não é uma coisa exclusiva da academia ou da arqueologia, né. A estrutura para uma mulher que decide ser mãe, ela é complicada, né. Não, por exemplo, escolas, né, 15 horas termina a escola, então o que você faz com a criança, né. Que são desafios que tem aqui no Brasil também, em qualquer lugar, né. E a arqueologia tem uma coisa extra, né, porque se você vai, por exemplo, você já deve ter visto em Despótico, 80% dos voluntários são mulheres. Conforme você vai subindo na hierarquia, só tem homem, né. E a academia tem muito disso, e eu acho que inclusive alguns programas que são feitos para favorecer mulheres, dentro da academia, dentro da arqueologia, muitas vezes acabam favorecendo um determinado perfil de mulher, né. E não a todas exatamente, né. Então, assim, existem ainda as complicações, né. Eu tenho uma carreira longa, as coisas mudaram, muitas coisas melhoraram muito, né. Eu sofri bullying, assédio no Brasil, fora, hoje seria inadmissível, mas, quando certas coisas aconteceram, não, eu nem sabia que estava acontecendo, né. Então eu acho assim, melhorou, mas ainda há muito, o que se fazer, né, pra, porque tem várias, dificuldades, sim. Ainda há um longo caminho a ser percorrido, né. E essa observação é bastante interessante. Realmente, a maior parte dos voluntários que vão escavar em Despótico, que é a minha experiência, são mulheres, mas realmente quando você vai subindo, os rankings vão mudando, tal. Uma parte por conta do campo de estudo, mas também talvez pelo conservadorismo, grego, que é um pouco mais Mas não é acirrado que só o o grego, é em Brasil. todo lugar. Uma coisa, por exemplo, se você pede uma fellowship, Uhum, digamos, uma mulher que tenha tido 2 filhos, ou uhum, mesmo, eles dão, por exemplo, uma certa fellowship você pode pedir até, vamos dizer, 6 anos após você ter terminado o doutorado. Mas se você teve um filho, eles te dão, 1 ano extra, 2, isso não é nada, né. sim. É pouco tempo, né. Então, assim, algumas coisas, precisariam ser revistas, né. Hum, sim, realmente. Muitas coisas, na verdade, né. Então, sobre a sua experiência, o seu campo de estudo em si, né, o seu trabalho foca no mundo grego, né, Uhum. principalmente no período arcaico. Eu diria principalmente em religião grega, né. Exato, principalmente os santuários, práticas rituais, na região do Mediterrâneo, né, e principalmente na região das Cíclades. E um aspecto da sua pesquisa, do que você já produziu até o momento, que me chama bastante atenção, é a questão do movimento e do som, né. Você usa bastante os termos soundscape e landscape nas suas publicações internacionais, né, que é a maneira como o som, como o movimento, como o corpo interage no espaço do sagrado. E aí a gente pode entrar diversas problemáticas, como, por exemplo, as mulheres, como o sagrado, o feminino, entrando no tema da sua, que você vai falar aqui pra gente, pelo menos este é o título da sua fala, aqui na SBEC, que é Female Beauty in Ancient Cyclades, The Divine Images of Goddesses and for Goddesses, né? A questão do feminino. Então, para a gente que não está tão
familiarizado, né, com essa questão do som, a música. Na antiguidade, a gente não tem muitos trabalhos aqui no Brasil, né, em relação a essa temática, até porque não é uma temática fácil de ser trabalhada. Afinal, Exato. o som não é algo que se preserva. Uhum. Então, como você trabalha com isso? Como você desenvolve esse tipo de pesquisa? Tá. O som, eu trabalhei ao longo dos últimos 10 anos, mas aqui e ali, né, artigos. E agora eu realmente estou focando em não só música, mas como você bem observou, o som, né. Aqui no Brasil nós temos o professor Vergara, né, que estuda música na Grécia e Roma Uhum. Antiga há muito tempo, mas ele não estuda exatamente o som, mas a música, né. E sim, tem esse desafio de você não ter os instrumentos, mas há outros modos de você, imaginar a música ou ver a importância da música através, de vasos, de instrumentos que às vezes são dedicados nos santuários, pendantes. Em Despótico mesmo, uma das minhas publicações é um pingente com uma cena de dança que foi, dedicado no santuário de Despótico, provavelmente por alguém que venceu algum tipo de competição. É um pingente com uma cena única e é um pingente, único, né, não é uma cena que se repete como, por exemplo, a cena de alguns vasos que se repete em diversos, objetos, né. Agora o som, com as novas tecnologias nós podemos, fazer outros tipos de trabalho, né, medindo reverberação, entendendo em quais locais do santuário o som se intensifica ou diminui, né. E isso ajuda a entender por onde as pessoas circulavam, né. Porque, por exemplo, quando você tem um ritual, né, um sacrifício num altar, muitas vezes e uma multidão muito grande reunida, muitas vezes o que, reúne, as pessoas, o que chega nas pessoas não é a imagem, mas o som, Uhum. né. E o som prepara também para o ritual, né. Os rituais eram acompanhados por músicas, né, e na hora do sacrifício tinha um som mais específico, né. E fora os santuários internacionais, né, com pessoas de vários dialetos, várias línguas, muitas vezes, o que vai facilitar a comunicação nesses ambientes é a música, a dança feita, juntos, né. Uhum. Sim, é uma temática bastante interessante. E, embora difícil, de se, estudar comparado a outros aspectos, como política, vida social, é bastante interessante. Agora você pode analisar usar diversas, plataformas, né, para analisar. Sim, Eu penso agora na questão da iconografia dos vasos, né, instrumentos, cenas de dança. sim. Uhum, E não só isso, a própria análise do uhum, do espaço, né. uhum, Por exemplo, aqui em Despótico, tem um santuário, uhum, tem um altar circular em frente ao santuário, uhum. semicircular, só que ele era Sim. circular, ele foi reformado 3 vezes e se tornou semicircular. Essa estrutura circular facilita o movimento, nós sabemos, por conta de iconografia, por conta de literatura, né. Então você pode estudar os espaços do movimento. E por fim, a epigrafia, porque Uhum, as inscrições revelam muitas coisas. Por exemplo, hã, você vai para Delos, não é todo lugar que tem um corpo, uhum, substancial de inscrições, mas, por exemplo, Delos tem. Então ali você pode ver, quem eram as pessoas dançando, quais prêmios elas, tinham, ganharam, aonde elas dedicaram, para que Deus, né, em que situação. Então isso também ajuda a entender, o contexto, da música. O som também é importante, né. uhum, A arqueologia cognitiva, por exemplo, né, estuda a relação do som ou da falta de som em cavernas, né, porque uhum, isso provoca alucinações e visões, né, de deuses. Não é à toa que, em cavernas sempre foram utilizadas para para as pessoas encontrarem as divindades, não só na Grécia Antiga, uhum, no mundo todo, em todos os períodos, né. Eu não conheço muita
acho que foi São João, não, o Apocalipse, né, a cena, a visão do Apocalipse se dá através, Uhum. ela aparece no momento em que o santo estava numa caverna. Muito interessante, muito. É uma parte da arqueologia que se utiliza de várias áreas, né? Faz Sim, não é apenas a arqueologia, é a questão um pouco da questão da filosofia que entra na sua formação, a história da arte, então é bem amplo e é bastante interessante que é uma parte da pesquisa que de, até pouco tempo dificilmente chegava até nós, né? Até porque é uma abordagem bastante recente, as tecnologias sim, recentes que nos permitem chegar, né, nessas sim, novas abordagens. e a tecnologia é um desafio para quem Uhum. é da área de humanas. Eu estou começando a mexer com alguma coisa de tecnologia, porque o próximo passo eu só poderei dar dominando um pouquinho de tecnologia, mas para alguém de humanas como eu, mesmo um pouquinho de tecnologia já é bem complicado, né? Uhum. Mas pode abrir muitos caminhos. Aliás, eu acho que esse é um caminho interessante para humanas em geral, né? A Digital Humanities, né? Uhum. Não só para arqueologia, mas para todas as áreas. Né? Por exemplo, o professor Eric Klein, que estuda a Idade do Bronze, né? Publicou um livro recentemente sobre diplomacia na Idade do Bronze, analisando cartas entre os Uhum. faraós, e com a Digital Humanities ele pôde fazer interligações e descobrir uma rede de diplomacia que Uhum. não era visível, né? Até algumas décadas não era nem pensável. Não, É. não dá para fazer isso, Uhum. porque a gente não consegue mexer com tanta Uhum. informação. Mas então existe um caminho que está se abrindo na filologia, não é? Não vai ser mais aquela filologia do século XIX que a pessoa fica buscando a raiz da raiz, é assim. Uhum. As pessoas estão utilizando ferramentas digitais para mapear epítetos, várias coisas. Tem projetos Uhum. muito interessantes, né? Interessantíssimo. Inclusive no Brasil, né? Como por exemplo, o projeto da USP, o Domus, né? Que é para reconstruir imageticamente um cenário na Roma Antiga. São projetos excelentes e que ajudam na visualização desse Sim, cenário que é tão longínquo e torna mais real. E é uma ótima maneira uma ótima ferramenta sim. didática, né? Mas eu diria não só reconstruir, mas Uhum. reunir todas essas informações, Uhum. por exemplo, com cerâmica, com inscrições, com nomes de lugares. Tem muita Uhum. coisa que você pode fazer, né? Que Uhum. vai nos dar outras informações. Eu vejo um futuro bem promissor, né? Sim, felizmente. Então, a gente mencionou em vários momentos, mas agora a gente tem que voltar, ou melhor, entrar na parte mais importante, talvez não mais importante, mas bastante relevante, que é o Santuário de Despótico. Uhum. Você tem escavado no Santuário de Despótico, nas Ilhas Cíclades, há mais de uma década, creio eu, Sim. e tem desenvolvido diversos projetos ali no sítio, inclusive né, a Escola de Verão Brasileira na Grécia, que já houveram diversas edições, com o patrocínio, o apoio aqui da Unicamp, Uhum. especialmente do IDEA, né, Exato. aqui na Unicamp, que é em parceria né, com o János Korais, diretor da Sim, escavação, com a Isabela Cardoso com a também. Isabela. Então, essa iniciativa na qual você leva estudantes, não apenas estudantes, mas pessoas interessadas, pessoas da área interessadas em arqueologia, não necessariamente formadas em arqueologia, porque Uhum. afinal a formação em arqueologia no Brasil ainda é bem complicada, Uhum. mais complicada nos últimos anos, infelizmente, mas você leva pessoas interessadas para ter essa experiência, alguns continuam, posso me incluo Uhum. nesse grupo, né, com que já estive em Despótico já 3 vezes, participando das escavações,
Então, como surgiu essa vontade, de levar essa parte, né, levar brasileiros até Despot, como isso funciona, como tem sido essa experiência, e um pouco sobre o sítio, que é um sítio tão rico e acho que não tem ninguém melhor para falar sobre Tá ele do bom. que você. Tá, obrigada. Eu vou falar um pouco de como surgiu essa experiência. Ela surgiu por acaso, Uhum, né? Eu escavava em Despótico e algumas pessoas me perguntavam: "Ah, eu posso ir?" E aí, inicialmente iam assim, colegas, às vezes nem iam comigo, sabe? Às vezes, eles queriam ir em outro período e iam, sozinhos, outros iam uhum, comigo, grupos pequenos, mas assim, uma coisa bem informal, sabe? Vamos dividir um carro e isso e aquilo e vamos eh, era assim. Só que cada vez mais gente começou a querer, ir para Despótico ou para outros lugares. Eu também levei, teve a escola de verão na Tessalonique, e aí eu comecei a fazer de forma, oficial, né, junto aqui da Unicamp, porque com grupos muito grandes foi inclusive necessário, se fazer uma seleção, né. Quando uhum, você foi, já tinha o processo de seleção, porque não era mais possível só chamar os colegas, uhum, né. E aí começou a ficar uma coisa, mais, virou uma coisa oficial, né, com curso, com aulas antes, depois, material, né, uhum, e toda uma estrutura, né. Mas começou assim por acaso, com o desejo, das, pessoas. Eu acho que para o estudante brasileiro ainda é um pouco difícil ter acesso a uma escavação, né, uhum, porque tem 2 dificuldades. Uma, algumas escavações estão nas mãos de universidades, né? Por exemplo, Zurique tem a sua própria escavação em uhum, Monte Ato e em Spina, perto de Veneza, mas eles só levam os alunos, da Universidade de Zurique e às vezes de alguma universidade da Suíça, porque é uma escavação ali deles, né? Então uhum, não vai chamar todo mundo. Aí tem algumas escavações que são abertas para o público, mas custa uma exorbitância, 4, 5 mil euros para participar, né? E graças ao apoio do Curaios, né, com quem eu trabalho há muitos anos, é possível se levar os alunos do Brasil, a preços bem mais modestos. Por exemplo, a universidade como a Unicamp também dá sempre apoio para vários alunos. Você mesma teve a bolsa do IDEA, uhum, outros podem usar parte de bolsa com a PESP, e desse modo as pessoas conseguem, viajar. Então surgiu desse modo, né, a ideia de levar os alunos, e eu levei grupos para Despot, mas eu levei também para Tessalonique, numa experiência que não era de escavação, mas, cultural, com aulas uhum. dentro do museu, né, um museu que tem laboratórios de cerâmica, de metalurgia. Essa você não fez, né? Não, infelizmente. Foi muito bom também, com aula de museologia e visitas a sítios arqueológicos, que é uma outra escola que eu também quero repetir, e tenho ideias para outras também, né, Uhum, para várias coisas, né. E o sítio de Despótico é um sítio muito, a escavação ali começou em 96, né. uhum, É uma história bonita, porque, eh, o János Kuraios ele era arqueólogo, o que eles chamam de arqueólogo de salvação, né. Quando tem um projeto, quando há um projeto, risco, não, não, de construção, de construção, de sim. Uhum, casa, uhum, hotel, né, algum resort, né. Na Grécia é necessário que o terreno seja primeiro uhum, examinado por um arqueólogo para ver se não tem nada. E ele trabalhava assim, só indo lá, vendo se tinha uhum, alguma coisa, dá ok. E ele foi para Despótico, né, porque iam construir eu não sei se era um resort, mas um negócio grande, um resort com golfe, porque tem uma área bem plana, eu não sei, iam fazer, acho que era mais um resort, né, para golfe é meio, mas era uma instalação grande. E aí ele descobriu algumas coisas, pediu mais um tempo, e aí ele viu que tinha algo grande, né, já fez o relatório para o ministério,
e a ilha foi fechada. Ela não tinha habitantes, mas aí falou: então, agora não vai ter mais nada, foi tombado como patrimônio, e aí começou a escavação, que já dura 30 anos, né, praticamente, né, desde que começou. E foi descoberto um santuário enorme, né, como você mesmo viu, são 26 edifícios, né, aqui nós vemos na foto é o edifício principal, com vários tesouros, estátuas, e muito mais pode ser descoberto, porque não foi feito um survey na ilha, né, e ainda não se sabe se tinha uma cidade ou não, né, é necessário, mas isso só vamos descobrir com survey, né. E, e é um santuário que mudou a configuração das Cíclades, né, porque no período arcaico despótico tem mais edifícios do que Delos, né, então sempre se pensou com Delos como o centro, Delos é o centro, mas tinha ali uma competição despótico Delos até o momento que despótico foi o santuário foi atacado, né? Nós sabemos porque nós encontramos essas estátuas incorporadas, estátuas que foram destruídas e que agora estão incorporadas ao edifício, e depois disso o santuário continuou a florescer, né? Depois desse ataque, logo após as guerras com os persas, né? Porque Paros apoiava a Pérsia, né? Sim. Por isso foi punido, né? Mas depois disso não tem mais aquela exuberância até que entra em desuso, né? E por que tudo isso? E aí entra a questão de recursos naturais. Despótico tem uma baía muito grande na qual vários navios, vários barcos podem aportar, né? E não é todo lugar nas Cíclades que tem esse tipo de recurso, né? Então ali poderia se tornar um grande centro portuário, né? Mas não foi para frente, né? Realmente, essa questão entre despótico e Delos, afinal, despótico é um nome posterior, né? Um nome, Sim. A gente chama a ilha de despótico hoje, mas ele foi um nome dado no período medieval, correto? Exato, correto. A ilha que hoje a gente conhece como despótico. Mas essa questão é bastante interessante, porque a gente se conhece o santuário de Apolo em Delos, até porque é um dos sítios arqueológicos onde a escavação é muito antiga, foi feito pela École Française. Sim, ainda é feita, ainda é né? feita pela École Française. E então é um sítio muito antigo, com uma história de escavação bastante longa, e se compararmos o estágio da escavação, muito à frente do sítio de Despótico. E como você falou, ele já é escavado há 30 anos e ainda há muito a ser descoberto. Sim, né? mas não é só isso. A escola da escavação francesa é uma escola muito antiga. Então, por exemplo, foi um pouco uma escavação caça-tesouro, né? Então, nem tudo foi documentado adequadamente. Enfim. Estatuetas de argila e objetos menores, tem muita coisa, mas muito foi perdido. Então, despótico também serve de referência porque está tudo documentado de maneira adequada, né? É o lado positivo e negativo da arqueologia do século XIX. Se escavou muito, mas não se registrou muito, então é bastante complicado. Exato. Mas o despótico vem para mostrar uma outra faceta das relações nas Cíclades, que no período arcaico eram muito importantes. Afinal, uma região ali no meio do Mediterrâneo, uma região de contatos. E se você puder elaborar mais nessa questão, na questão estratégica de Despótico, da ilha de Despótico no contexto do Mediterrâneo, no período arcaico e posterior. Então, é que aqui não tem um mapa, né? Mas quando você cruza da Ásia Menor para a Grécia, no período arcaico e até por muito tempo, até o período helenístico, as embarcações eram frágeis. Então, navegar era algo que
poderia trazer muitas vantagens com o comércio, mas também muitos riscos, né? E como se minimizava os riscos nessa época? Primeiro, navegando sem perder o olhar das ilhas, né? Então as Cíclades têm uma concentração enorme de ilhas. Então se você sai da Ásia Menor, já tem várias ilhas ali, você vai vindo ilha por ilha por ilha, mesmo que não pare, você tem as ilhas sinalizando, né? E visibilidade. Então isso ajudou na navegação. Só que você não consegue navegar direto sem se reabastecer de água, de comida, né? Então, Delos era um centro e Despótico poderia oferecer isso, né? Eu acredito que Despótico não chegou a ser um santuário internacional, embora tivesse potencial. Mas imagine a vantagem de Paros, né? Porque todo mundo precisava parar ali em Delos, inclusive Naxos, porque os portos de Naxos não são tão grandes, não são tão bons, né? E Paros tinha o seu próprio porto enorme, né? Então tinha uma vantagem enorme sobre Delos, né? Eu acredito que tenha sido destruído como punição após as guerras com os persas, não só por conta dos persas, mas para estancar, né? Não deixar ir para frente, como potência mesmo, né? Econômica, marítima, né? E religiosa, né? Que E é o religiosa, mas aspecto era um mais santuário importante. que servia mais a comunidade de Paros, né? Sim, Embora tenha uma dedicação feita por um persa, né? sim, Mardônios, né? sim, Mardônios. Então, a gente vai finalizar a nossa entrevista com a professora Erika Angliker. Novamente, eu quero agradecer pela disponibilidade, pelo aceite em estar aqui com a gente, ajudar a gente a divulgar esse trabalho que é tão incrível, tão interessante, essa oportunidade que a Erika trouxe aqui para os estudantes, não só da Unicamp, mas também do Brasil inteiro, de participar de um projeto como esse, que é a escavação de Despótico, que é a escavação, levar o brasileiro para a Grécia, que ainda é, infelizmente, uma tarefa bastante difícil, considerando o cenário socioeconômico do Brasil em comparação à Europa. Então, novamente, muito obrigada pelo aceite e ficamos por aqui. Obrigada, Amável, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Obrigada.